A gente vem numa série de seminários falando sobre emoções e sobre essa parte mais sobre psicologia. Eu sei que alguns irmãos gostam bastante, alguns nem tanto, mas eu vou pedir para que os irmãos tenham um pouquinho mais de paciência. A gente ainda vai até o final de maio, hoje, acredito que o próximo seminário também, falando um pouquinho sobre emoções, aí depois a gente vira a chave, mas eu queria pedir hoje a mente aberta e os ouvidos abertos de vocês para esse tema que eu humildemente trouxe, porque a gente tem percebido muito, enquanto profissional de saúde, como tem sido muito grande a dependência emocional nas relações, nos convívios, nas famílias, em toda a área ou em todo lugar onde se tem uma relação de uma pessoa com a outra, é bem possível que exista e tem sido grande a demanda de dependência emocional. Então é importante que a gente saiba, para que a gente possa olhar para a nossa própria vida e para a gente possa também ver a criação dos nossos filhos, para, de certa forma, fazer o possível para que isso não se reproduza. E, de repente, até olhar para alguém que está passando por isso e ter a capacidade também de poder orientar. Então, vamos falar sobre esse tema. Tem aqui algumas canções. Eu, particularmente, gosto muito de MPB. Não é para deixar os irmãos escandalizados, nada disso. São canções de MPB. Alguns cantores eu gosto, outros eu não gosto. Mas como eu que estou dando seminário, eu trouxe MPB porque eu gosto de MPB, tá bom? Então, aqui tem algumas canções que falam, teoricamente, de amor. Por exemplo, a primeira canção é do... alguém cantou aí já, é essa mesmo. Eu não existo longe de você e a solidão é meu pior castigo. A segunda canção ali, Djavan, esse eu gosto. Então, ele fala aqui, ó, vem me fazer feliz porque eu te amo, né? Só sei viver se for por você. A terceira ali, Roberto Carlos. Aí eu sei que todo mundo conhece. Então vamos lá. Como vai você? Não sei se gosto mais de mim ou de você. Por que eu peguei canções que não são evangélicas, cristãs? Porque as canções cristãs não falam de dependência emocional. Se a gente pegar alguns pontos que eu destaquei aqui, poderiam ser bem falas de pessoas que sofrem de dependência emocional. Olha essa parte aqui. Eu não existo longe de você. Só sei viver se for por você. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Para mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés. Olha essa última aqui da Adriana Calcanhoto. Ela é toda uma declaração muito forte de dependência emocional, mas eu destaquei só algumas partes aqui. Ó. Estou em milhares de cacos, estou ao meio. Ela toda, se você ler, né? Eu ando tão triste, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Tudo bem, o que essas canções falam? Elas falam exatamente de uma entrega total e de uma dependência em relação a uma outra pessoa. Mas o que seria dependência emocional? Nós temos alguns, dentro da área de saúde, que tem algumas descrições. Tem o DSM-4, que é um manual, na verdade, é um manual da área da saúde que lista diferentes tipos de transtorno. Ele categoriza os diferentes tipos de transtornos mentais, que é o DSM-4-TR. Ele é sempre atualizado. E na última atualização, o transtorno de dependência, o que é chamado, o nome técnico, digamos assim, é o transtorno da personalidade dependente, que é a dependência emocional. Ele caracteriza como um padrão de comportamento submisso e aderente, grudado, relacionado a uma necessidade excessiva de proteção e cuidado. Algumas outras áreas dão outras descrições. É a crença de que se precisa da presença e a atenção constante da outra pessoa para o seu bem e para a sua segurança pessoal. Uma outra descrição é a inabilidade, é a falta total de habilidade de manter e nutrir relacionamentos saudáveis com outras pessoas e consigo mesmo, resultando, então, em relacionamentos difíceis, desgastantes e, muitas vezes, destrutivos para a destruição da própria pessoa. E tem um que eu gosto, acho que não está aqui. Ou parou de funcionar. Parou de funcionar. Dá para ver? Dá para erguer um pouquinho para mim? Vê para mim. Entrou, pastor. Entrou. Ele entrou. Acho que foi. Bom, nesse último eu gosto bastante. Essa Lori Hentzel, ela é uma autora americana e ela escreveu um livro muito bacana, inclusive,
para quem tem essa situação, que se chama Eu Vou Bem Sem Você. E nessa descrição dela, presta atenção nessa descrição, como vai dar uma ajuda melhor para clarear para vocês. É a condição em que a presença e o carinho constante de outra pessoa são necessários para a sua segurança pessoal. Quando seu valor, sua paz de espírito, sua estabilidade interior e felicidade estão ancorados em uma pessoa e na reação dessa pessoa para com você. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que seria essa dependência emocional. Você já deve ter conhecido algum alcoólatra ou alguma pessoa dependente, viciada em drogas, né? Essa pessoa precisa dessa droga, na verdade, para conseguir se sentir melhor. Quando ela está ausente do uso, a gente tem aquela reação que é chamada de... Fugiu, abstinência, obrigada. Abstinência. O que acontece? A pessoa tem ansiedade, sofre, tem dores chega a ter dores pelo corpo, passa mal, perde totalmente a sua estabilidade fisiológica, física e emocional. Ela só parece que ela está bem com ela mesma, aparentemente bem, é quando ela está sob uso e sob efeito da droga. Daí que vem essa questão da dependência. Então, se você associar uma dependência quando a gente fala dependência de álcool ou de droga, você consegue claramente saber do que a gente está falando, né, de um dependente. Agora, associa essa dependência à emocional, à presença de uma outra pessoa. A pessoa, nesse caso, assume a responsabilidade ou o papel que a droga tem sob efeito em relação a uma pessoa com álcool ou drogas. Então, ela tem praticamente o mesmo efeito. Quando a presença, a atenção, aquela pessoa da relação está presente, tudo aparentemente vai bem. Se aquela pessoa se ausenta, a sensação que pode perder aquela pessoa, a abstinência daquela pessoa desestabiliza completamente a outra. Na verdade, a gente tem sentido isso não apenas em relações conjugais. Como eu falei no início, toda relação, ela realmente demonstra essa dependência. Então, a gente está falando aqui de pais para filhos, de amigos, tem muitas amizades que envolvem dependência emocional, matrimonial, marido para a esposa para o marido, relações de líderes com subordinados, que pode ser um chefe para um funcionário, do funcionário para o chefe, pode ser de uma ovelha para o pastor, pode ser de um aluno para o professor. Onde envolve relação, a dependência emocional ela pode estar instaurada. Vamos entender o que causa dependência emocional. Deu para entender mais ou menos até agora o que é a dependência emocional? Tudo bem? Então vamos entender o que causa a dependência emocional. Quando a gente está ainda na barriga, na gestação, é uma total situação de plenitude. Nós estamos dentro do ventre materno com tudo aquilo que nos é necessário. A gente tem alimentação, nutrientes, está quentinho, tem cuidado, proteção, tudo calculado na medida certa. Então, a gente diz que é um espaço e um momento de total plenitude naquele momento. Quando a gente nasce, vem para esse mundo, a gente vem para o cuidado familiar, que também continua esse processo de total atenção. Então, a mãe e os pais, eles são voltados para os filhos. Tem a atenção de cuidado, de alimentação, de afago, de carinho, de afeto. Aquela criança, ela simplesmente recebe o tempo todo. Ela tem sobre ela sempre um olhar, sempre um cuidado. Todo tempo, durante até mais ou menos uns 3 anos, esse processo de cuidado dos pais sobre a criança vai gerando nela a sensação de que ela está protegida, de que ela é amada. Conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela não é uma extensão da mãe. Porque até então, no útero, ela achava que ela era a mesma coisa que a mãe, uma coisa só. Conforme ela vai crescendo, vai aquela brincadeirinha do dedinho, olha, onde está o nariz, né? Onde está o bracinho? Quem é mamãe? Quem é papai? A criança começa a diferenciar que ela é um ser individualizado. Mamãe e papai são um, eu sou outro ser. Então, começa a dar para ela uma sensação de independência. Quando esse amor é introduzido, introjetado na criança num lar, a gente chama de um lar funcional, correto, ou pelo menos dentro do possível, um lar que supre todas essas necessidades, e onde os pais também vão dando autonomia para a criança, para que ela se sinta independente, ela vai criando capacidade de sobreviver bem na ausência dos pais. Então, esse amor é colocado nela quando ela vai para a escola, por exemplo, ela percebe que mesmo se os pais não estão ali presentes,
ela consegue, ela está bem. O amor dos pais foi introjetado nela. Ela está com aquele amor, ela sabe que ela é amada. Ela está satisfeita com essa situação. Agora, isso cria na criança o que a gente chama de identidade. Né? Então, mesmo longe da presença dos pais, ela sabe que, estando na escola, fora do ambiente, ela tem capacitação para viver, para existir, tem referência, ela sabe quem ela é. No dependente emocional, uma das razões, do motivo, é que alguma coisa nesse processo não deu para a criança essa sensação de independência. Ela busca o tempo todo esse olhar que ela tinha no ventre, que ela tinha na infância. Ela busca o tempo todo tentando suprir essa carência desse olhar. Então, já no ventre, nesse processo de amamentação, de criação, esse processo de se tornar um ser independente, saber que ela é amada, que onde ela estiver, o amor está com ela, essa capacidade de se sentir sozinha e se sentir bem, alguma coisa no processo não funcionou como deveria. Vamos falar de alguns tipos de criações. Isso aqui não é jogar sobre os pais a responsabilidade. A questão é aqui, só para que um dos pontos que eu falei, que os pais percebam. A ideia é sempre cuidar bem dos filhos. Mas em algumas situações a gente não tem manual para isso. Né? Então a Bíblia ensina como a gente deve criar os filhos, mas a gente, em algum momento do processo, não é que a gente cria o dependente emocional, mas no processo não é adequado, e isso pode transformar uma pessoa numa dependência emocional. Pais displicentes. Quando a criança nasce, ela vem com todas as necessidades, porque ela não tem nenhuma capacidade. Existem crianças que são totalmente mesmo, que os pais são displicentes no cuidado, displicentes no amor, displicentes na atenção. E isso realmente gera nas crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, a sensação de que o mundo não é um lugar adequado, que o mundo não é um lugar onde ela é protegida. Existem também os pais superprotetores, que são aqueles pais que, na ânsia de cuidar bem dos filhos, eles não deixam que os filhos façam as suas próprias escolhas. Então, o tempo inteiro a criança não pode tomar decisão, ela não tem autonomia. Isso gera na criança a sensação de que ela não consegue sozinha se desenvolver, que ela precisa da presença de uma pessoa para dar conta da vida dela. E isso são nas pequenas ações mesmo, até mesmo na fase adolescente, até mesmo enquanto os filhos morarem com os pais. Precisa haver um cuidado, é óbvio. Ali são dois extremos, os pais displicentes e os pais superprotetores. Mas a criança precisa aprender a andar, precisa aprender a fazer escolhas, precisa aprender a perceber e fortalecer justamente aquela separação, que ela é um ser individual. Então, cuidado com esse tipo de superproteção aqui, que é muito comum quando a gente ama. Porque não dá escolha, não permite que a pessoa se desenvolva. O outro tipo são pais excessivamente críticos. Na boa vontade de querer o melhor do filho, ele supervaloriza os erros. Ele supervaloriza aquilo que a criança fez, ou que o filho fez que é errado. E não valoriza as boas ações, as boas atitudes. Então, nesses ambientes aqui, o filho tem a sensação de que ele nunca é suficiente. De que ele nunca é, que nada que ele faça é bom. Que tudo que ele faz vai receber uma crítica. Então, ele começa automaticamente a se anular nesse processo. Então, tem outro ponto também, que quando os pais são, acho que aqui se encaixa mais nos superprotetores, são permissivos em excesso. Muita permissão, muita permissividade. Permite tudo, não coloca limites. Então, assim, é necessário aqui aquela palavra que a gente sempre diz que é primordial, equilíbrio. Nada ao extremo. E tem uma outra questão, que o lar pode ter sido funcional, que o lar pode ter sido adequado para o desenvolvimento de uma autonomia, de uma independência, mas a personalidade da pessoa, em algum momento do processo, realmente dá a ela uma predisposição a não confiar nela mesma e não acreditar que ela é capaz. Pode ter sido no útero, pode ter sido numa relação muito extensa e muito pesada. Então, às vezes, você veio de um lar funcional, mas você se relacionou com alguém muito tempo e essa pessoa é muito mais opressora. De repente, ela faz esses papéis aqui, ó, na relação.
na adolescência já talvez, você teve um lar funcional, mas aí você vai, se apaixona na adolescência, e tudo na adolescência é mais exacerbado, né? A gente está achando o equilíbrio. Né? Então você ama demais a vida sem a pessoa, é muito, não tem a menor possibilidade de existir, então a gente acaba também, no processo também de adolescência, correndo o risco de desenvolver uma personalidade dependente. Tudo bem até aqui, irmãos? Bem? Agora tem um outro lado da moeda, que é a dependência e codependência. Se existe um dependente, do outro lado tem uma outra pessoa, não é? O que a gente fala que essa outra pessoa é? A gente fala exatamente do codependente. A codependência ocorre quando o indivíduo estabelece um vínculo patológico e dependente de outro sujeito, que, por sua vez, é dependente. Então, imaginem uma linha. Aqui está o dependente emocional, onde a outra pessoa toma o lugar do grande eu, que a gente chama, né? Então, ele identificou naquela pessoa, numa relação, pode ser amizade, não fiquem só na questão de marido e mulher. Amplia aí a sua possibilidade de relações. Então, está aqui a pessoa que é dependente emocional, e aquela pessoa com que ela se relaciona é a pessoa que ela admira, que ela entende que é a presença forte que ela tem, é a pessoa que dá a ela autoestima, que dá a ela falsa, né? Uma falsa autoestima, que dá a ela segurança, que é a pessoa que norteia a vida dela, que sem aquela pessoa, ela não é capaz de viver. E do outro lado tem a outra pessoa, que a gente diz que é o codependente, que corrobora essa dependência. Ou seja, esse codependente, ele senta nesta cadeira que o dependente deu para ele. Que, na maioria das vezes, o codependente, ele vem de lares também que não foram funcionais. Mas, na maioria das vezes, o codependente são pessoas que vieram de um lar onde ele foi negligenciado o amor a ele. Então, ele desenvolve uma personalidade forte, ele desenvolve uma personalidade fechada, ele não lida muito bem com sentimentos. Então, ele tem, olha que relação interessante, ele tem naquela pessoa tudo, o codependente, ele tem no dependente tudo que ele não teve. Aquela pessoa alimenta o ego dele, aquela pessoa transforma ele no papel de alguém importante, aquela pessoa dá a ele amor, atenção, dá a ele a força de existência que em algum momento foi quebrado na vida dele. Do outro lado, a gente tem o dependente, que precisa de alguém forte para se sentir vivo. Olha que relação interessante. São dois pontos de um mesmo pecado. São dois pontos de uma relação doentia. Existem facetas no dependente e no codependente, uma faceta de um do outro. Então, essa relação não tem a menor possibilidade de dar certo, porque um subjuga o outro, o codependente, ele tem aquele controle da relação. Então, ele é a pessoa que manda na relação. Então, ele mobiliza o outro. Coloquei uma imagem aqui, que acho que pode ajudar. Lembra da linha que eu falei, daquele... É bem isso aqui, ó. E não fiquem visualizando como o ruim e o bom. São duas pessoas realmente numa relação doentia, onde um se alimenta do problema emocional do outro. Quando uma pessoa independente suporta e incentiva a dependência do outro. Então, ok. Essa imagem consegue detalhar um pouquinho melhor do que eu falei. Né? O codependente, ele tem o controle da relação, porque o outro depende completamente dele. Isso não quer dizer que essa mesma linha que controla o dependente não o afeta também. Vamos seguir em frente. Vamos ver agora, irmãos, as características do dependente emocional. E mais para frente eu vou falar das características do codependente. Eu queria te convidar agora, de verdade, a você não fazer aquilo que a gente tem uma tendência natural de fazer. Meu vizinho tem isso. Minha mulher tem isso. Meu namorado, bem que tem umas coisas. Eu queria que você, nesse momento, abrisse de alguma forma a sua mente para perceber se você desenvolveu. Por que eu estou falando isso? Ju, você está querendo dizer que eu sou... Na verdade, a dependência emocional é um fator existente em todos nós. Só que quando isso passa
do limite aceitável do ser humano, e eu vou ligar mais para frente, isso se torna uma patologia. Então, eu só quero que você avalie se as suas relações, todas elas, estão saudáveis ou não. Mas eu queria que você olhasse para você. Tudo bem? Combinado? A gente não vai para um mecanismo de defesa chamado olhar para o vizinho. Tá bom? Vamos lá. No dependente emocional, a alegria dele depende de como ele é tratado pelos demais. Então, assim, se aquela tua pessoa da relação, ela te tratou bem naquele dia, ela é maravilhosa. Isso para todas as relações. Então, se você, por exemplo, alguém não te deu atenção naquele dia, ou não te deu o bom dia necessário, ou não olhou para você de um jeito especial, como ela sempre olha, porque talvez ela esteja com o dedo machucado e não está muito bem naquele dia, a sua vida, a sua alegria vai embora. Você vai para casa pensando, por que foi que o fulano não me deu bom dia? O que eu fiz? Então, a alegria depende. Não é estável, não é uma alegria que está baseada em Cristo, que independe das circunstâncias. É uma alegria bem frágil. Os seus momentos de alegria são todos quando alguém te chamou e, elogiou nessa manhã o seu cabelo. Então é algo muito frágil, nada substancial. Outro ponto, é um medo intenso de perder a pessoa, de estar só. É lógico que quando a gente tem aquela sensação, ou você pensa, poxa, quando Deus chamar fulano, vai ser muito doloroso. Eventualmente a gente está conversando sobre esse assunto, ou a gente pensa, isso desperta. Mas esse medo aqui, ele é constante. É um medo irracional. É um medo permanente. É um medo intenso de perder a pessoa amada. A palavra morte é assustadora, principalmente a morte daquele outro. Uma culpa constante. Essa culpa, ela está baseada em satisfazer o outro. Então, o dependente emocional, ele tem uma preocupação de que tudo que é relacionado ao outro depende dele. Se ele não está feliz, o que eu posso fazer para ele melhorar? Se eu não consigo, isso me frustra absurdamente. Então, existe uma culpa de que tudo na relação é responsabilidade dele. A culpa em todos os âmbitos, em todos os graus, né? Tá frio. Geralmente no frio a gente fica mais, não é? Eu, pelo menos no frio, fico mais chata. Assim, mais, não é? Não é? Camila também falou que sim. Mas, se eu me relaciono com uma pessoa que é dependente emocional, o meu mal-estar naquele dia é culpa dela. Aí ela fica, por que eu fiz? Mas será que eu não posso fazer alguma coisa? Mas será? Então, assim, é uma sensação de que a outra pessoa, a felicidade da outra pessoa, depende de você o tempo todo. Doa-se excessivamente. Ela doa a saúde, ela doa o emocional, ela se doa o tempo todo. Ela não está bem, ela não sabe fazer aquilo para qual ela foi designada, mas ela se doa, porque ela quer agradar. Aí fala assim, não, é porque eu sou cristã e Deus diz que a gente tem que amar o próximo. Não, é porque você é doente mesmo. Porque doação excessiva não é possível, existe um limite. Lembra do rapaz que veio aqui, acho que foi o coaching? Ele falou que às vezes a gente faz até o que a gente não sabe, que a gente não pode, que a gente não tem condições porque precisa. Agradar e satisfazer e atender às expectativas do outro. Então, essa doação, ela tem que ser equilibrada dentro dos seus limites. Cai facilmente em chantagem emocional. Então, o codependente, ele é expert em chantagem emocional. Porque quando o dependente, por alguma forma, esboça alguma reação de que ele contrariou, o codependente vai lá e joga uma chantagem emocional. Ele vai lá e não fala, não liga, some da cena, não vai conversar com a pessoa, dá uma chamada gelada nela. Isso aqui destrói o dependente emocional, porque ela cai em qualquer chantagem emocional. Se você qualquer pessoa virar e falar, nossa, você magoou profundamente, você matou o dependente emocional, porque ela não tem nenhuma estrutura para analisar as circunstâncias. Lembra que tudo é culpa dela, ela se doa demais. Se você usa isso a seu favor como manipulação, você realmente deixou a pessoa num estado lastimável. Depende do outro em tudo, o tempo todo. Autoafirmação. Ela não consegue fazer projetos novos, por exemplo. Ela não consegue ter ideias de uma nova criação. Primeiro, porque ela se acha totalmente incapaz para isso. Segundo, que ela precisa da aprovação. Então, tudo que ela precisa escolher. Vai jantar com essa pessoa, pede para ela escolher o que você vai beber? Não sei. O que você quer? Né? Isso é um exemplo grande, mas nas mínimas escolhas ela depende do outro. Nas grandes, então, de vida,
depende completamente de uma outra pessoa para decidir. Ela não tem capacidade de se autoafirmar em nada, porque ela precisa de opinião externa a todo tempo. Não se acha merecedor de coisas boas. Aqui é totalmente a gente falando da autoestima. Deixa eu acertar um termo que eu ouço muito as pessoas pronunciarem de forma errada. Vou aproveitar o ensejo. Baixo autoestima, tá certo, irmãos, porque alto não vem de estima alta, vem de pessoal. Então, autoestima é estima pessoal. Quando a gente fala baixo autoestima, a gente está falando exatamente da estima pessoal é baixa. Tá bom? Então, aqui a gente está falando de questão exatamente da autoestima. É baixa. A pessoa não tem autoestima. Ela não se acha boa o suficiente para nada, ela não se acha capaz, ela não se acha amada, ela acha que ela não tem condições nenhuma de coisas boas, porque uma vez que ela não é uma pessoa adequada, ela não tem por que ter coisas boas. Então, até o que você faz de muito bom para ela, ela aceita, mas ela não se acha merecedora. Teve uma dinâmica que o Edson fez uma vez lá em cima, e você tinha que fazer um elogio para o outro. As pessoas, quando você ia para elogiar, não, assim, as pessoas não tinham espaço, não se sentiam à vontade diante do elogio. Né? Muitas das pessoas falam, não, meu irmão, imagina. E se você pegar um dependente emocional e falar, olha, você é forte, você é inteligente, aquilo ele pode até ouvir, mas faz o menor sentido. Porque ele não se acha merecedor de coisas boas. E envolve-se com pessoas complicadas. Busca o tempo inteiro pessoas que são complicadas, pessoas que são difíceis de relação, muitas vezes, e aí isso vai explicar para vocês muitos dos casos de pessoas que apanham dos seus cônjuges ou que sofrem violência psicológica e doméstica e permanecem na relação. E aí a gente olha de fora e fala assim, nossa, por que não vai embora? Então, pensa numa pessoa com tudo isso aqui. Que força essa pessoa tem para emocionalmente sair dessa relação? Então, ela busca uma outra pessoa, realmente, alguém. Ela não teve uma pessoa forte na infância, ou uma pessoa que dê um ambiente adequado. Quando ela encontra um codependente, que é uma pessoa que se subjuga, porque o codependente ele tem uma outra característica interessante. Você olha para ele e você fala assim, nossa, esse é o cara. Ou então, essa é a mulher perfeita, como é forte, como é. Aquilo em tudo também é uma couraça que foi criada para poder lidar com o mundo. Porque você pode desenvolver uma personalidade fragilizada e ter duas ações. Você pode se fragilizar totalmente e você pode criar uma força onde você não entra em contato com os seus sentimentos. Então, para quem olha de fora, você é forte. Né? Então, quando você vai para a relação pessoal com essa pessoa, que você tira a fachada, aí você encontra tudo aquilo que só dentro de quatro paredes um casal pode dizer quem é. Né? Mas que a pessoa que tem a dependência emocional, cada vez mais ela está envolvida com essa pessoa. Então, por isso que a gente vê muitas relações onde há até, além de violência psicológica, até violência física, e a pessoa não sai. Não é porque ela é sem vergonha. É porque ela não consegue. É uma patologia. Vamos falar das características do codependente. Mantém o dependente perto, sob controle. Porque aquilo também alimenta o ego dele. Aquilo também dá para ele, lembra aquele vazio que ele busca? Ele encontra aqui. Então ele mantém perto, sob controle. E é controle mesmo. Ele até pode tudo, mas o outro não. Ele tem hora, ele quer saber, ou ela quer saber, aonde está, para quem ligou, que hora chegou. Costuma chegar em casa às 19, chegou 19h01. Né? Talvez não tenha coragem do enfrentamento, mas o sofrimento pessoal é enorme. Reprime suas emoções, não se dá totalmente. Como ele não teve o desenvolvimento de amor, de acolhimento no lar, ele não sabe nem muito bem lidar com emoções. Então, é sempre muito difícil ele poder expressar aquilo que ele sente. Controle compulsivo de si, dos outros e das situações. Tudo bem? Posso ir para frente? Está claro? Ciúme doentio, né? Que já corrobora tudo que eu falei aqui. Ciúme que não é irreal ou irreal. É um ciúme desconecto. Né? É um ciúme que realmente afeta a relação. Ele não
a pessoa não está presente, ela está com alguém. O celular tocou, olhou para alguém. É um ciúme doentio. Negação. Ele acha que a relação vai melhorar em algum momento sempre. Não, isso aí é fase, a gente vai melhorar. Então, assim, ele não trata a relação, mas ele tem a impressão de que aquele momento é momentâneo. Então, não se tem um desejo de se tratar a relação. Para ele, aquilo faz parte do processo. Até porque foi sempre assim que ele se relacionou. Então, não há uma negação de que existe algum problema na relação. Uma comunicação disfuncional. O codependente, como ele tem dificuldade de expressar os sentimentos, qualquer conversa sobre uma coisinha mais íntima ou pessoal da relação vira uma briga. Ele distorce muito. Ele joga a culpa para o outro. Lembra da manipulação? Você não consegue sentar com uma pessoa que é codependente e é uma dificuldade muito grande de que ela consiga ter uma comunicação funcional, que vá sair dali alguma coisa positiva. Mal comunica, quando comunica é distorcido, quando comunica joga a responsabilidade no outro, vira uma briga. Toda comunicação é árida, é difícil. Já conversou com alguém que a coisa não flui? Que você conversa e a pessoa tem uma dificuldade, termina pior do que começou? Não há uma predisposição em mudança? Afasta qualquer possibilidade de diálogo? O codependente tem essa característica. Age como todo-poderoso. Permite-se ser objeto de idealização do dependente emocional. Se ele saísse dessa cadeira, a relação tinha chance de dar certo. Mas ele fica e gosta. Ele assume o papel do grande eu. Ele é o Deus da relação. Ele assume o papel de Deus para aquela pessoa. E se sente muito bem com isso. Porque ele tem também a sensação de que ele está fazendo muito bem, que ele está cuidando, que ele está protegendo. Mas se a pessoa demonstrou algum sinal de que não depende mais dele, existe um sofrimento também. Foi como eu falei, não tem vítima e algoz. Tem duas pessoas doentes numa relação. Vamos falar um pouquinho como lidar com a dependência emocional, já para a gente caminhar para o final. Primeira coisa, admita que você tem um problema nessa área. É muito difícil a gente admitir que você tem dependência emocional. Quando eu fui adolescente, eu tive uma situação de dependência emocional numa amizade, na minha adolescência. E eu consegui perceber hoje, depois de adulta, que eu vivia uma relação de dependência emocional. Por uma série de fatores, né, que não necessariamente são coisas gritantes. Eu era a filha mais nova, mais escondidinha. Às vezes você vem no nascimento numa família que está passando por crise financeira. Às vezes você vem numa criação de 10 irmãos. Não dá para dar toda a atenção necessária para uma criança no meio de 10 numa situação financeira difícil. Ou você se vira, ou você cresce deficiente emocionalmente, né? No meu caso, teve uma série de fatores. Eu era a irmã mais nova, eu era extremamente tímida. E eu fui também, na minha adolescência, tendo que vencer isso. Então, assim, quando eu admiti que eu tinha um problema nessa área, eu consegui lidar com isso. E eu desenvolvia a personalidade do codependente. Então, assim, a gente precisa tratar tudo isso. O que eu estou dizendo aqui, por que eu estou dando meu exemplo pessoal? Porque eu não quero que você ache que isso é absurdo de se dizer que tem. Eu quero que você olhe para dentro de você e perceba que, se é necessário, cuide, irmãos. Se é necessário colocar isso diante de Deus, para que Deus comece a te dar as ferramentas de tratamento, trate. Isso aqui não é vergonha. Isso aqui é mais um resultado do pecado. Porque a gente foi criado para ser dependente de Deus. Só que a gente joga a nossa dependência no lugar errado. Compreenda e fortaleça a sua identidade. Isso aqui é o seguinte, quando Jesus era totalmente dependente de Deus, e Jesus sabia muito bem quem ele era. Eu estou falando de Jesus porque ele é o nosso exemplo de vida. A gente busca todo dia a santidade, todo dia ser mais parecido com Cristo. Quando Jesus sai do batismo, Deus diz para ele, você é meu filho amado, em quem eu me alegro. A gente precisa compreender e fortalecer a nossa identidade. Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus, amados de Deus. O nosso amor, você lembra da carência no momento da... Na verdade, o que acontece? Não só no nosso nascimento, desde a criação, quando o homem foi criado, ele tinha tudo ao seu dispor. Ele tinha a companhia de Deus no final da tarde, ele tinha alimentação, ele tinha a capacitação de tomar decisões, porque quem dava nome aos animais foi ele. Lembra que Deus deu a ele toda essa autonomia? A gente tinha todo o espaço para ser
para ter tudo às nossas mãos. Quando o pecado vem, ele rompe com esse plano inicial de Deus. E quando a gente tem a frustração na nossa infância, a gente tem toda a chance de se reinventar e se transformar através do amor de Deus. Quando Cristo vem, ele restabelece essa relação. Todo amor que a gente precisa está em Deus. Toda essa carência que a gente tem, porque quando eu digo que todo mundo tem uma dependência, esse espaço, esse vazio é do tamanho certinho de Deus. Só que a gente busca isso em relações. A gente coloca pessoas no lugar de Deus. Qual é o nome disso? Idolatria. Então, quando a gente compreende e fortalece a nossa identidade, a gente começa a avançar para a cura da dependência emocional. Por quê? Porque não é uma virada de chave. Você viveu a vida inteira dependente emocionalmente de pessoas. Você não vai sair daqui nessa manhã restaurado. Isso é um processo. É um processo mesmo. E você tem que começar com esses pontos aqui. Então, assim, lembra daquela busca que o indivíduo vem desde lá de trás, quando ele tinha déficit dessa possibilidade de ser amado? Você tem tudo isso em Deus. De verdade. Agora, existe no dependente e no codependente a certeza de que ele não vai conseguir emitir mudança. Por quê? Porque ele não é capaz. Lembra porque ele não é capaz de novos projetos? Mas você precisa entender que vale a pena investir em você. Vai dar resultado, sim. É possível. Porque a dificuldade de sair dessa situação é a ideia de que eu não tenho força, às vezes não vai dar em nada, eu não sou capaz de coisa nenhuma. Quando a gente retoma nossa relação com Deus através de Cristo, por que a gente fala que é um novo nascimento? É onde o lar agora vai ser funcional. É onde as suas necessidades, que por inúmeras razões foram deficitárias ao longo da sua vida, vão ser agora corrigidas. Você só precisa dar o lugar de Deus de quem de fato é. Não para outro ser humano falho e dependente como você. Tudo bem? Cultive a individuação. Uma relação deve ser baseada em trocas equivalentes e supõe pessoas inteiras, cientes da sua emoção, opinião, crença e valores. Jovens que não casaram, abomina essa ideia de encontrar metade da sua laranja. Não vai procurar ninguém pela metade, gente. Procura alguém inteiro. Né? Porque você precisa ser inteiro, você precisa encontrar pessoas inteiras. Essa ideia de que eu vou achar outra parte, não tem isso. Existem pessoas inteiras, saudáveis, que escolhem estar juntas, amando a Deus e sendo amados plenamente por Deus e satisfeitos desse amor. Tudo bem? Então, cultive a sua individuação. O que é isso? É a sua individualidade. Cultive o prazer de estar sozinho. Cultive momentos a sós com você, com Deus. Deixe a outra pessoa sair. Goste da sua própria companhia. Busque isso. Eu vou encerrar por aqui. E eu queria que você desse uma lida depois, um exercíciozinho para casa. Coríntios 13. Pega as características do amor de Coríntios 13 e dá uma olhada na sua relação. Se não bater, tem uma grande chance de não ser amor. Tá bom? Porque realmente, o amor que Deus nos ensinou, que Deus nos dá e que Deus espera de nós nas nossas relações, é aquele amor que está em Coríntios 13. Depois eu tenho aqui, na verdade não vai dar, não. Só para a gente... Aqui, amor ou dependência, é exatamente aquilo. Eu vou dar só um exemplo. Olha só o primeiro. Amor. O amor de verdade, o amor sadio, é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. A dependência emocional, ela surge a partir de carências emocionais não tratadas. Ele é paciente e é benigno, o amor saudável. O amor da dependência emocional é extremamente impaciente e pode prejudicar as pessoas envolvidas. Então, faça essa relação, tá bom? Se alguma coisa você quer aprofundar nessa história, vai lá em Coríntios 13, é um exercício para você. E faz a comparação. E eu continuo a reiterar o que o Márcio falou na última vez que ele esteve aqui. Nós temos pessoas que podem te ajudar. A gente está dando todos os seminários, não é para preencher espaço. É para que você possa olhar para a sua vida e que se você perceber que você precisa de ajuda, você começar a buscar essa ajuda. Ferramentas que Deus dá para você se transformar. Você é capaz de transformação através do Espírito Santo de Deus.
Então, a gente deixa mais essa orientação aqui, de que não é um absurdo você não ter relações saudáveis. É fonte do pecado, mas que é possível reverter. Tá bom? Que Deus abençoe nossas vidas, irmãos. Amém.